Oi, gente, estamos começando mais um Conexão Cast, o podcast do Conexão 085, que fala somente o lado bom do Ceará, é claro. E hoje eu tenho uma convidada especialista, ela que é alucinada por Fortaleza, Ceará, publicitária, marqueteira. Eu estou falando de Lara Lima. Lara, oi, prazer meu, amei o convite, muito especial, conversar um pouco, né, ter essa troca. Conversar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre essa história bem cearense, né, Lara? Bem cearense. Então me fala um pouco dessa história maravilhosa que eu já acompanho, sigo, vejo seus conteúdos, aliás, são inspiradores, né? Ai, você obrigada. Que vem nessa evolução aí com o marketing digital. E é uma luta todos os dias, eu digo. Todos os dias a gente vai já chegar nesse ponto. Me fala um pouco, Lara. Quanto tempo tem a Side? A Side tem 2 anos e meio, vamos dizer. A gente faz 3 anos em setembro. E foi uma grande aventura, eu digo, porque eu comecei no marketing, sei lá, 8 anos. Comecei trabalhando em agência, depois fui para uma empresa, só uma empresa, depois outra empresa me chamou e acabei que cresci muito em uma dessas empresas, que era uma hotelaria. E amava o que eu fazia, amo o que eu faço, mas desde pequena eu sabia que eu ia ter meu negócio. Desde pequena eu sabia que eu queria ter desafios novos, que eu queria poder transformar vários negócios e não você só um. Você sentia um empreendedorismo sempre. Eu nasci de uma família 100% empreendedora. Eu via meu pai tendo o negócio dele, minha mãe tendo o negócio dela, então eu sempre quis ter o meu negócio, porque eu entendia que aquilo era incrível e que eu sempre fui muito líder desde pequena, então eu sabia que eu queria ter minha equipe, que eu queria ter meu time, que eu queria ter minha empresa. Então, desde o começo eu sabia que em algum momento eu ia ter o meu negócio. Mas que eu precisava primeiro construir algo, construir uma carreira legal, um trabalho diferenciado. E aí, com muita garra, com muita determinação, com muita resiliência, mesmo muito nova, deu tudo certo. E aí, há quase 3 anos atrás, a gente abriu a Side e foi, assim, graças a Deus, um sucesso e vencendo. E eu acredito muito que também é uma construção, né? Um passo a passo, é um degrau por vez. Não é fácil também, porque você trabalhar numa empresa, você tá ali segura todo mês, tá tudo certo, né? Você não depende... É o empreender, né? É o empreender. Todo mundo fala, é uma voz só, empreender dói, mas também é uma jornada prazerosa, né? Muito, porque e eu acho decisão. Exato, e eu acho que a gente tem que curtir o processo também, né? Eu digo muito que se a gente não curte o processo agora, a gente não vai saber curtir o resultado final. Porque a gente nunca vai estar satisfeito com o resultado final se a gente não curte o processo, né? A gente não vai estar feliz o suficiente. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu vibro com a dor e eu vibro com a alegria. Isso aí. E eu falo, gente, na Side a gente tem uma frase muito característica. Não existe a opção de dar errado. Só existe a opção de dar certo. É isso aí. E a dor faz parte do processo, total, né, gente? Da vida, né? Da vida. Então... Da vida. É vida, isso é vida. Isso é vida. E me fala uma coisa, você vem fazendo uma construção bem significante desde o primeiro momento, né? Eu acompanho muito o seu trabalho. Você se descobriu no segmento... no luxo, né? Eu me descobri. Como foi essa descoberta? Como você se inseriu nesse mercado, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia que eu queria trabalhar com... Eu fiz publicidade, mas... E no começo eu queria muito ser atendimento de agência. Era meu sonho ser atendimento de agência, achava o máximo. E aí eu comecei, e bem na época que eu comecei, assim, eu comecei numa agência e no marketing digital, que é muito diferente de agência de publicidade tradicional, Sim. né? Muito diferente. E aí eu me encantei pelo digital. E aí comecei no digital e tudo mais, até que uns 2 anos depois, mais ou menos, o Carmel, a rede hoteleira, né? Sim. Me chamou para trabalhar, para assumir o marketing deles. E o Carmel é mercado de luxo 100%, assim. Total. E eu me encantei pela hotelaria, me encantei pelo marketing de hotelaria e pelo marketing de experiência mesmo. E foi quando eu me desenvolvi no mercado de luxo, amo o mercado de luxo. E como bem fala Carlos Ferreirinha, o paladar ele não retrocede. E aí Ferreirinha, que é um especialista. Especialistíssimo em luxo, né? Luxo. E eu fui muito nisso, assim, eu acabei me especializando lá dentro. Eu falo que o Carmel foi minha grande faculdade. Eu aprendi muito trabalhando aos poucos para construir uma marca, porque a gente tinha que lançar o Carmel Taíba a nível nacional.
E a marca não era conhecida a nível nacional, então foi um árduo trabalho. E você fez parte da construção dessa marca localmente. Exatamente. Né? Porque quando as empresas, principalmente quando ela vem de fora e ela vem para cá, é muito importante que ela tenha, sim, o serviço de inteligência local. Exato. Porque a comunicação ela é totalmente regionalizada. É a coisa que eu mais falo, para você nacionalizar uma marca regional ou para você regionalizar uma marca nacional, você precisa de braço que conheça os dois lados. Com certeza. Você não consegue, se você é uma marca nacional, você não consegue entrar no regional sem ter alguém regional e que entende da cultura, que entende das pessoas, que entende de quem que faz acontecer. Você não consegue. Exatamente. Você vai ter algum erro de comunicação, você vai ter um ruído de comunicação, você vai ter uma falha no processo. É isso aí. É muito difícil você conseguir regionalizar algo que é nacional sem ter o local. E é muito difícil você nacionalizar uma marca regional sem entender do nacional. Você tem que ir no canto certo. Exatamente. É tanto quando você fala que as agências tradicionais, o formato tradicional, né? É tanto que hoje as agências, elas trabalham muito no on e no off. Exato. Né? Existem equipes diferentes que se dividem porque a característica é totalmente diferente. Totalmente. E o mercado vem se preparando cada vez mais para estar recebendo esses clientes que antigamente faziam essas comunicações só no comercial nacional. Exato. Não funciona mais. Não funciona mais. E aí você entra nessa atuação. Exato. Tem que ter um trabalho muito 360, né? E quando eu entrei no Carmel, o Carmel é de uma família cearense, então é extremamente local. E ele era uma marca muito conhecida localmente. E aí eu recebi um grande desafio de levar ele para o nacional, porque a gente ia lançar o Carmel Taíba e precisava ser nacional, porque eles têm uma diária de, se eu não me engano, começando hoje de 2.800, 3, né? Então é mercado de luxo do mercado de luxo. Eu precisava atingir o Brasil. Então a gente tinha que construir uma marca, a gente tinha mais ou menos uns 2 a 3 anos para construir marca, para quando o Carmel Taíba lançasse, ele lançasse a nível nacional. Então foi um trabalho, assim, de formiga, foi um trabalho árduo, um trabalho, assim, que eu nem sei explicar, o tanto que eu cresci, o tanto que eu trabalhei para isso acontecer e deu tudo certo. E aí quando o Carmel Taíba lançou, e que eu falei, concluí minha missão, sabe? Eu falei, acho que agora é a hora de ter o meu negócio e ter novos desafios. Eu sou muito movida a desafio. E quando o Carmel me chamou para trabalhar, ele me deu o desafio de fazer acontecer. E eu fui a trancos e barrancos e fiz, deu tudo certo. Óbvio que muita ajuda, com a agência de fora, com muitas pessoas. Eu digo que o mérito não é meu. Sempre tem uma rede, time, né, pra fazer acontecer. É de um time e eu estava dentro desse time. Mas foi muito especial ter esse case na mão, assim, sabe? E ter tanta gente legal construindo junto. E ter falado que a gente deu um check muito legal. E que hoje a marca é um dos hotéis mais desejados do Brasil. Verdade. Então, foi muito especial. E aí, quando a gente lançou, eu falei, quero um desafio. O meu desafio. O desafio de ter novos desafios. E aí, foi quando a Side abriu. Bacana. E deu tudo certo, graças a Deus. E aí, Lara, me fala sobre essa transição. Porque, assim, você teve essa construção, essa experiência muito positiva, né, com o Carmel. E aí, você veio para a Side para construir e alçar novos voos. Exato. Então, desse segmento de hotelaria, você veio parar em outros segmentos, como, por exemplo, o entretenimento. Exato. E aí, você abraçou o forró. Abracei, amo, sou eu fã. amo. Sou fã. Quem não gosta Nordeste de forró, na veia, não né? sabe o que é bom da vida. Gente, desculpa. Eu amo forró. Vamos dizer que a gente é forrozeira. Forró, 100% forrozeira. Forrozeira, sim, adoro forró. Adoro. Então, e você abraçou essa causa. Abracei. E você vem fazendo um trabalho muito bacana com a Isa, que eu também acompanho. Acompanho essa expansão, né, do movimento em torno da Isa, que você faz parte junto com o Marquinhos, mas você entrou nesse processo junto com a Side. Me fala um pouco. A gente brinca que eu entrei pra somar no time, né? A Isa foi uma das primeiras clientes da Side e foi muito engraçado de como a gente começou a trabalhar. Afetiva, né? Muito afetiva, assim, o carinho que eu tenho por ela e por eles é muito grande. Quando eu abri a Side, foi muito engraçado. Essa história é muito legal. Quando eu abri a Side, eu falei assim, eu continuei no Carmel, o Carmel virou meu cliente no final das contas. E aí, quando eu abri o negócio, eu falei assim, eu não consigo nada sozinha. Eu vou postar no meu Instagram
uma artezinha dizendo que eu tô procurando alguém pra trabalhar comigo. E por sinal, essa pessoa trabalha comigo até hoje, que é a Eve. Tá até aqui. E aí, quando eu postei isso, a Isa me mandou um direct, que a gente já se conhecia, falando que precisava também de alguém e que se eu soubesse de alguém, que eu indicasse pra ela. Olha que coisa bacana. Aí eu olhei pra ela e falei assim, pra fazer o quê? Aí ela contou, eu falei, mulher, eu. Aí ela, tu? Pois vamos conversar. Aí eu, tá bom, vamos conversar. Aí a gente marcou um café, eu fui lá na casa dela, a gente conversou. Pensei num projeto e tudo mais, só que eu ainda tava sem ninguém. E eu olhei pra ela, mandei uma mensagem pra ela e falei assim, Isa, eu não consigo agora te mandar uma proposta, porque eu só quero entrar no projeto Isa quando eu tiver alguém pra me ajudar. Porque eu sei que eu já tenho outros clientes hoje e eu preciso também dar apoio a eles. Então, preciso ter alguém pra me ajudar pra eu entrar de cabeça no seu projeto. E aí eu deixei ela esperando 2 meses. Você já estabelece logo uma relação de credibilidade e confiança, né? Porque eu queria muito fazer dar certo, mas eu precisava fazer dar certo da forma certa. Uhum. E aí eu deixei ela esperando 2 meses. Quando deu 2 meses eu achei a pessoa certa, eu falei assim, agora eu posso começar, se você ainda tiver espaço eu entro. Aí ela falou, claro, eu acredito muito nas coisas de Deus e acho que é no tempo certo, da forma certa, vamos que vamos. Bacana, hein? E aí foi que a gente começou. E foi muito legal, porque eu nunca tinha feito um trabalho com uma influenciadora grande a nível nacional. E era um trabalho muito diferente do que eu estava acostumada, né? Eu estava dentro de todo o conteúdo dela. Então, tudo que era conteúdo de publicidade ou conteúdos orgânicos, eu criava junto com ela. E crio até hoje. E foi uma crescente, assim. A Isa é um furacão. Ela é um furacão. Eu falo que eu tenho a sorte e a honra de trabalhar com ela todos os dias. Porque eu aprendo todos os dias, com ela e com o Marquinhos. Eu aprendo todos os dias que a gente tá junto. Uma fonte de inspiração, né? É uma fonte de inspiração. Assim, ela realmente vem crescendo muito. E assinando campanhas muito legais. Muito relevantes. Muito relevantes e muito fortes. E eu acho muito legal que ela se tornou, assim, ela já era, mas eu acho que hoje ainda mais ela é a influenciadora Brasil que fala de Nordeste. Então, se uma marca nacional quer falar de Nordeste, ela fala com a Isa. Porque ao mesmo tempo que ela engloba o Brasil, ela tem muito resultado no Nordeste. Mas assim, a força que ela tem... E ela levanta essa bandeira, né? Muito, ela levanta muito essa bandeira. Óbvio, por causa do Xande, mas porque o público dela tem essa força. E é muito fiel. E é muito legal, assim. É um trabalho muito legal que eu falo... Eu tenho prazer de trabalhar com eles. Eu falo muito isso, assim, E você acha especial. Que isso também foi um... elevou o seu movimento com relação à Side, por você ter 2 anos e meio, você já tá expandindo. Muito. Eu acho que abre muitas portas. Eu acho que tudo abre portas. Sim. E eu sou uma menina que eu não deixo uma oportunidade passar. Tudo bem. Se eu vejo que tem um rastro de oportunidade, eu entro. Então, eu acho que foi muito uma grande oportunidade, até hoje, vai continuar sendo. A gente formou um time muito legal, muito parceiro, a gente é muito parceiro na coisa fácil e na coisa difícil, a gente tá junto, no desafio e no legal, a gente tá junto e fazendo acontecer, e eu acho que abriu muitas portas, abre, e é um desafio a todo dia, né, eu digo que todo dia é uma coisa nova que a gente faz, e todo dia tem um resultado diferente. Como é que você faz, Lara, para poder conciliar tudo isso junto a sua vida, Lara? Como é que você faz? Porque você viaja, né, com é difícil. A Isa, você tem todos os seus clientes side. Enfim, como é que você concilia Casa Linda Flor, né, que também faz parte da sua Linda Flor. As meninas do time brincam que a minha agenda é a agenda mais maluca que elas já viram. Porque assim, eu consigo fazer de 24 horas, muitas horas além das 24. Hoje em dia, a minha agenda ela é feita muito em cima da agenda da Isa. E depois da agenda da Isa, depois que eu bato a agenda da Isa, eu bato a minha agenda com a Side. E aí depois eu bato a minha agenda como Lara, assim. Mas eu tenho umas prioridades do trabalho. E eu tenho um time muito legal dentro da Side. E que isso é muito importante e que me dá muito suporte. Eu não sou nada sem eles. E eles sabem, eu falo isso todos os dias. Porque sem eles eu não consigo entregar. A gente tem... Hoje, se eu não me engano, na cartela são quase 30 clientes side, então é muito cliente. É muito cliente. É muita coisa pra fazer. É muita coisa pra fazer. É muita coisa pra dar conta. É muita entrega. Mas a gente tem um time muito legal e muito responsável e que eu digo que eles têm senso de dono. E eles são tão
side quanto eu sou side. Isso e aí por faz isso que parte, dá certo. Isso é o profissional do futuro, né? Eu tava lendo sobre isso, inclusive hoje eu postei sobre isso, falando desse profissional que imprime aquele sentimento de dono mesmo, que é propriedade sua. E eu sou fruto disso, né? Eu vim dessa raiz com a DE, eu construí isso. Quando você falou que o Carmel virou seu cliente, eu remeto muito à minha história, porque a DE também virou uma cliente minha, e isso é muito bacana. Não, né? Isso é muito especial. Só credibiliza a história que vem se construindo. Então, eu acho que você tem feito esse movimento muito bacana. E é uma coisa muito especial, assim, eu digo que o Linda Flow, assim, né, a Casa Linda Flow, um dos meus primeiros trabalhos, antes do Carmel, foi o Linda Flow. Eu lembro muito eu digo que a Surama, ela é minha madrinha. A Surama, que é do Linda Flow, né? Ela é minha madrinha porque, na vida, assim. Porque ela, antes de qualquer pessoa no trabalho, ela foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Ela olhou pra mim e falou assim: você vai ter uma jornada muito legal. E ela acredita mesmo. De verdade. Assim. Inclusive, esse final de semana, ela estava falando isso pra mim, elogiando muito o seu trabalho. E ela é visionária, né? Não, ela é fora da curva. Ela é fora da curva. Todas as vezes que eu penso em alguma... Beijo, Todas as vezes que eu penso em tomar alguma decisão maior, eu chego pra ela e falo assim: me dá 10 minutos do teu tempo, que eu preciso de ajuda. E foi assim desde o primeiro dia, assim. Eu conheci ela na primeira agência que eu trabalhei, e eu tô com ela até hoje, né? E a gente diz que a nossa parceria, ela é eterna, porque... essas conexões, elas são valiosas, né? Muito valiosas. Eu acho que é a coisa mais valiosa do meu trabalho. São as conexões. As conexões. Muito valiosas. Em tudo, assim. Todo o meu trabalho, desde que eu comecei, as conexões foi o que fez eu estar ou alcançar algo que eu estou alcançando. E eu sou muito, 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 muito grata. E futuro? O que você pensa aí pra futuro? Futuro assim, né? Porque a gente não consegue mais fazer um planejamento estático, acho que de 2 em 2 meses tá de bom tamanho. Então, o que você pensa pra daqui a 2 meses? A gente tá com um grande projeto, que é a Casa Side, que é uma aventura. Eu digo que ela é uma grande aventura. Faz parte da jornada. Faz, porque além dela ser o escritório da Side, ela é uma casa de criação. Então é uma casa mesmo, ela é enorme e ela tem muitos espaços criativos. Ela tem 5 estúdios, na verdade. Olha. Então ela tem um estúdio de fotografia normal, ela tem um estúdio de cozinha, ela tem um fashion closet. Eu tô falando isso que eu nunca falei pra ninguém, viu? Eu tô abrindo o que a Casa Side aqui na Conexão 085. Aliás, tem o mesmo tempo, né? Tem mais ou menos 2 aninhos e meio. A gente nunca abriu muito o projeto, porque eu sempre quis falar só quando estivesse perto de abrir, mas a gente tá bem perto de abrir. Mas a gente tem um estúdio normal, a gente tem um estúdio de cozinha, a gente tem um estúdio de podcast, mas que a gente ainda tá vendo se vai ser um podcast mesmo, se vai ser mais pra uma sala de reunião de gravação. A gente tem um fashion closet, e dentro desse fashion closet são 3 espaços para criar conteúdo. A gente tem uma sala que a gente chama a sala Cider, que é a sala de escritório. A gente tem um bistrô, a gente tem muitas áreas, são muitos espaços. É uma casa de experiência. É uma casa de experiência. Eu digo que é uma casa de criação. E é algo que não tem muito aqui, né? Então a gente queria muito ter esse espaço, porque é muito difícil. Viu? É muito difícil conseguir uma cozinha para gravar. É muito difícil conseguir um closet para gravar. E a gente acredita muito no marketing de influência. A gente já tem muitas influenciadoras no nosso casting. São 20 hoje no nosso casting. Então, é muita coisa, né? Muito trabalho para elas. Então, a gente pensou muito nessa proposta. Então, a casa, ela vem isso. Eu acho que o futuro é ela, porque ela tá muito perto. A gente deve abrir no comecinho de agosto, lançar no comecinho de agosto. Então, a gente disse que vem muito mais trabalho por aí. Vem muito mais trabalho por aí. Que bom, Lara. Parabéns. Obrigada. E só pra gente finalizar aqui esse bate-papo super gostoso. Aliás, já está convidadíssima para voltar mais vezes. Eu vou amar. Me fala o que significa uma verdadeira conexão 085 para você. Eu acho que uma verdadeira conexão, ela significa... 085. Ela significa... Eu acho que a coisa mais importante que tem hoje no nosso trabalho é o networking. Isso. E o networking é uma conexão, né? Exatamente. E eu acho que um bom relacionamento, ele leva, ele faz construir qualquer negócio, qualquer imagem e qualquer marca. Então, bons relacionamentos, para mim,
significa uma boa conexão 085 e significa muito sucesso, eu acho, porque eu acredito muito que meu trabalho ele foi construído de boas conexões. Sim. Então, eu acredito exatamente nisso. Eu acho que o sucesso do trabalho ele vem de boas conexões. Perfeita alusão, assim, ai. Não tem preço um momento como esse aqui, tem valor, viu? Então, obrigada por esse momento. Adorei. Parabéns. Obrigada. Desejo a Parabéns você também, né? Porque a gente tá numa grande aventura de empreender. É verdade, uma grande aventura empreender. Mas a gente chega lá, tá dando certo. Tá dando tudo certo. É sobre isso. Desejo a você muita prosperidade na Casa Site. Torcendo muito por esse momento. Estaremos lá cobrindo. Estaremos, vai ser muito legal. Conexão 085. Vamos fazer essa cobertura pra você. Vamos. E sucesso, tá? Muito Obrigada, sucesso, pra gente. muita conexão gente. boa, positiva, de energia, enfim. Amei. E a gente vai ficando por aqui. Espero que gostem do nosso conteúdo, do nosso Conexão Cast, o podcast do Conexão 085. Até mais.